Fala, seguidores, fala, Lucro Lovers. Hoje é dia 28 de novembro. Hoje é dia de jogo da seleção. E nós vamos começar hoje falando sobre gestão por metas. Um assunto escolhido a dedo pelo José Roberto, meu sócio que aqui se encontra. E é isso aí, meu amigo. Vamos trazer esse tema interessantíssimo para a gente dar mais, como é que eu vou dizer assim para ti, mais tesão para o pessoal começar mesmo a diferenciar aí, a subir de degrau nessa jornada de empreendedorismo, né? Show. Então vamos lá. Nós temos aí vários livros, né, que eu acho muito interessantes sobre liderança, porém eles têm um problema, vamos assim dizer. Muitos dos livros de liderança, esses que são mais conhecidos como Monge Executivo ou livros dessa performance, né? Eles são interessantes, só que eles foram criados por consultores que só trabalham para empresas de grande porte. E aí começa a entrar um grande problema, porque se eu pegar esse conteúdo, essa ideia, e colocar numa empresa pequena, média, microempresa, o que vai acontecer? Ela não vai ter o mesmo impacto, ou eu não vou ter o mesmo desempenho que eu espero. Quando eu tenho uma empresa grande, uma corporação grande, eu tenho recurso para injetar, para botar pessoas, vamos dizer assim, as melhores do mundo. Tanto financeiro quanto pessoal, né? Exato. A gente tem recurso para selecionar os melhores, para poder arcar com aquele salário, enfim, né? Eu lembro quando eu trabalhava, por exemplo, na Seara. Seara tem recurso. Eles pegavam e contratavam os topzera do mercado. Então, automaticamente, isso daí ia por uma linha, vamos dizer, quase que automática de um bom resultado. Porque a gente tinha os melhores ali e aí podia se aplicar aquilo que o livro dos consultores lá, renomados, os maiores, os melhores, traziam. Só que o que acontece? A gente vê que se eu pegar e aplicar para uma pequena empresa, o que vai acontecer? Eu não vou ter os mesmos resultados. O impacto ele é diferente. Por isso que eu digo que a gente tem que validar quais seriam os melhores. E a gente hoje já tem uma forma de gestão que é considerada muito boa, que traz resultado, que é gestão por meta. Só que é o seguinte, para fazer uma gestão por meta, eu tenho que entender como é que eu vou fazer isso. Geralmente, quando a gente trata de gestão por meta, a gente tem que lembrar sempre da questão de que quanto mais visual for, melhor é. O que significa? Hoje, se você for em empresas que têm um bom desempenho, mas que não são aquelas grandes corporações, se a gente for nos pequenos e médios que têm aí resultado bacana, a gente vai ver ou uma televisão dentro do setor, aí naquela televisão vai mudando os números à medida que eles vão desempenhando ali, ou no quadro mesmo, né? Bota um quadro assim, ele quanto mais visual é melhor. Existem alguns que fazem no computador, como por exemplo o Trello, né? O Trello ele é uma ferramenta também de meta, porque aí a gente tem o a fazer, o fazendo e o feito. Certo. Essa estrutura ela veio aí do Scrum, né, uma metodologia, ela é considerada uma metodologia ágil e eu acredito que ela também se encaixa na gestão por metas. E é muito importante que quando eu quero implementar essa gestão por meta, eu tenha algo visível, né? Por exemplo, aqui no nosso escritório a gente não utiliza o Kanban, não utilizamos o Trello, mas a gente faz tudo por folha. A gente coloca quais são as metas para cada colaborador. Então, cada colaborador tem uma data, tem critério. Então, assim, eu simplesmente não digo, eu quero isso. Não, eu quero isso, mas eu quero dessa forma. Até tal data. Com esse objetivo, para entender o propósito do negócio também, porque senão não engaja, né? Exato. Você mandar o seu filho fazer alguma coisa por fazer, se ele não entender por que ele está fazendo, muito provavelmente vai fazer pirraça, vai fazer birra e tudo mais. Né? Não que o colaborador seja uma criança, mas é que a gente tem que entender que o ser humano, por mais que ele já tenha evoluído, já esteja numa idade maior, alguma coisa da infância ficou. Né? Então essa birra de não fazer aquilo que não sabe por que está fazendo e tudo mais, tá em todos nós, né? De um grau mais avançado ou menos avançado. Na verdade, eu consideraria que é uma questão de competência, né?
Competência, ela vem do sinônimo do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Geralmente, o colaborador, ele não tem isso muito aflorado. A gente vai, às vezes, um empresário, né, que é nosso cliente, e ele diz, poxa, mas isso eu não fazia. Tá, mas não precisava disso tudo, mas eu fazia, eu chegava na empresa, já olhava a água, já olhava o lixo, já olhava... Mas o que é isso? É competência. Você é competente, logo, você não precisa de tanta direção. Você já tem uma cabeça que olha lá para frente e já vê o todo. Ameniza as falhas, erros e pormenores, né? E muitas vezes o colaborador ele não tem essa competência do todo, o sistemático. Por isso que nós demandamos por liderança. Por isso que a gente precisa de alguém olhando o todo e direcionando cada um. Por quê? São poucos que têm essa característica, esse olhar. Então a gente começa a validar a importância da gestão por meta. Não adianta eu simplesmente contratar o colaborador, botar ele na frente do computador ou na oficina ou em o que for e pensar assim, agora ele consegue se virar. Nunca aconteceu isso e não vai acontecer. Talvez pelo fato de eu me enxergar competente, isso acontece bastante. Eu tenho, vamos assim dizer, 60% ou 70% dos clientes têm esse mesmo pensamento. Por eles serem competentes, serem muito bons no que fazem, eles acreditam que os outros também vão ser. Sim. Né? Então, assim, eu começo a validar a outra pessoa como se fosse eu. E aí começo a ver um grande problema. Eu não posso enxergar desse jeito. Até porque, se eu começo a fazer desse jeito, eu entro naquela questão de que eu não preciso de um processo. A pessoa pode tocar sozinha. Aí o conhecimento fica todo para ela e a empresa, quando ela precisar que ela saia e férias, tal, não doença. pode. Como a gente tem pessoas ali que não podem sair de férias. Porque se sair de férias, pronto, acabou. A empresa já tem um colapso lá, nervoso, né? Ou se ela pedir para demissão, meu Deus, desespero. Ou seja, começa a depender de pessoas. Agora sim, trazendo um pontinho que eu achei importante, questão das férias, né? É muito relativo. Tem gente que, não preciso de férias, não gosto de férias. Tem um cara que tem o acelerador empresarial, Marcos Marques, né? E ele, mas não só ele, alguns outros, defendem a tese de que se o teu colaborador tem direito a tirar 30 dias de férias, tu tem direito a tirar 60, né? Por quê? Simples. Na cadeia hierárquica, tu tem um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de a fazer, um pouquinho mais de uma série de coisas, responsabilidade. Não dormir à noite. Exato. Se preocupa se vai ter na conta para pagar o funcionário ou não, enfim, tu está preocupado com todo, está preocupado com não falhar com aquele ser humano que está trabalhando contigo, porque se tu falhar com ele, é toda a família dele que vai ficar na reta, né? Então a gente sabe, e pessoas que não têm nem culpa às vezes, certamente não tem culpa. Então assim, as férias sim são muito importantes, o descanso é muito importante, né? O descanso estava até, inclusive, foi o 7º dia, né? Exato. Vamos contemplar a nossa obra. E se você não se dá ao luxo de fazer isso, não se dá ao direito de fazer isso, de tirar férias, de contemplar aquilo que você fez, de desfrutar daquilo, você acaba criando o hábito de não assimilar as suas vitórias, pequenas vitórias. E aí são as que entram nas micrometas, acho que tu ia entrar nesse assunto agora, né? Sim. Questão das micrometas, o que são? Pequenas vitórias. Pô, conseguimos colocar um processo que estava sendo montado para rodar. É uma micro vitória. Conseguimos atingir determinado índice. Uma micro vitória. Se você não se contempla com isso, não se dá os parabéns, não se dá o luxo. Ele deu um exemplo básico. Ele fazia 6 meses que ele não comia um chocolate preferido dele. Ele bateu uma meta, e não era nem meta da empresa, era meta de vida pessoal, de passar tanto tempo praticando esporte, não sei o que, o cara tá com o shape mais trincado e tal. E aí ele foi lá e comeu um chocolate, falando pro pessoal, fazendo um vídeo de motivação, mostrando isso, né? E aí, cara, a recompensa foi um chocolate, cara. Então, de alguma forma, ele se presenteou com aquilo, né? Então, é muito importante vocês entender que o descanso é necessário, e na medida correta ele te faz um bem danado e te traz até outras
outros pontos aí positivos, né? Sim. Na verdade, quando a gente... o descanso, ele na verdade é uma necessidade do corpo, né? Até porque se eu penso que eu sou produtivo e eu não descanso, o que vai acontecer? Uma hora o meu corpo não vai aguentar, a qualidade daquilo que eu faço vai despencar, isso daí é cientificamente comprovado. Então não adianta pensar, eu sou uma máquina, né? Ninguém é uma máquina. Eu sou um ser humano e eu preciso de descanso. Algumas pessoas acham que são uma máquina, mas infelizmente a gente não pode ter essa comparação. Né? A gente é ser humano, a gente é dotado de emoções. Né? Então, a gente tem uma família, a gente tem outras pessoas. Então, se eu não tiver um olhar por todo, né? Minha vida é trabalho, meu sobrenome é trabalho, trabalho, minha vida é trabalho. Aí, quando eu vejo, morreu. Né, infarto. E é o que acontece bastante, né? Atualmente a gente tem visto aí pessoas com idades bem novos, né? São pessoas bem novas morrendo e outras despontando, né? Exato. Mas é porque talvez tenha a medida correta, né? Claro. Sabe fazer no time correto. Exato. Né? E não tá levando ali a uma loucura. Pô, gente cada vez mais nova infartando, gente tendo aneurisma, gente tendo doenças como anemia, cara. Então, o meu pai, ele hoje já é falecido, mas ele teve infarto. E uma das coisas que acontecia, né, com bastante frequência é a ida em hospital. E a minha mãe relatava várias vezes que achava pessoas com 20 anos, 23, 24, infartadas no hospital. Gente, 23, 24 anos, já infartado. Isso tem gente que tem predisposição, tem predisposição, Sim. mas via de regra não é um volume tão assombroso que faça a gente perceber isso ao pisar no hospital, enfim, Exato. Né? Então, a gente só tem que ficar atento, tem coisa que é natural, tem coisa que é predisposição, aquele corpo, aquele organismo veio com alguma deficiência e aí acaba desenvolvendo determinadas doenças, mas tem coisa que não, tem coisa que a gente tem que ver que é anomalia, porque... Então, boa parte do que a gente já tinha conversado era problema mesmo de estresse, ao extremo, a pessoa né, não tinha uma vida nem um pouco saudável, e na verdade era pessoa magra e tal, tudo certinho, né? Mas só que assim, o estresse, a ansiedade ao máximo, aquela pessoa que fica com a cabeça pilhada, isso daí não é saudável, inclusive ele não te ajuda a bater metas. O corpo dá alguns sinais, né? Ele dá, sempre. Eu já tive em algum momento falha na minha barba, no cabelo nunca tive, mas falha na barba já tive, meu tio já teve falha no cabelo. Né? Isso é sinal de que o corpo está pedindo um descanso, está pedindo umas férias, está pedindo alguma coisa nesse sentido, né? Menos estresse, menos carga emocional. Tem a questão também de mancha no corpo, aparecer, sei lá, vermelha, branquinha, manchas de tudo que é tipo de cor. E o corpo pede, né? O corpo te avisa, né? Quando está sobrecarregado. Mas a ideia da meta não é nem... Lógico que quando tu passar a meta, melhor ainda, né? Não tem meta, mas se dobrar, melhor. Fazendo uma referência aqui à nossa saudosíssima ex-presidente, que deixou a meta num patamar muito baixo, né? Mas na verdade ela é tão importante quanto diversos outros. Vamos lá, quando eu estabeleço uma meta, né? Eu tenho que estabelecer uma meta desafiadora. Se ela não for desafiadora, ela ou vai ser atingida muito rápido, e aí não tem propósito algum ter uma meta desse tipo. Para mim não é meta, isso daí é só formalidade para dizer que tem. Então eu tenho que ter algo desafiador, eu tenho que ser específico. Se eu não tenho nada que seja específico, que eu saia, que é tipo assim, eu leia e tenha já na minha cabeça como é que aquilo vai estar no final. Se isso não tiver claro para mim, ele não é específico, e a minha mente vai me sabotar, não vai me ajudar. Eu aqui vejo, às vezes eu deixo uma meta um pouquinho aberta, já não é cumprida. Tá, uma meta aberta, vamos só dar um exemplo. Ganhar muito dinheiro. Exato. Uma meta 100% aberta. Exato. O que é muito dinheiro na tua visão? Na minha visão, pode ser coisa totalmente diferente. Exato. Para um pode ser 1.000, para outro pode ser 1 milhão. Exato. E aí? Então, assim, a meta específica eu quero virar um milionário. O que é um milionário? É ter R$1 milhão. Exato. Seja em bens, seja em patrimônio, seja em dinheiro no banco, enfim.
é ter R$1 milhão, você se torna um milionário. Então, minha meta, ser um milionário. Beleza. Só que daí ainda está aberto. Ainda está aberto. A gente não sabe qual é o tempo que tu vai levar para atingir isso. Né? Então, tu falou para mim primeiro conceito da meta, especificidade é esse agora, né? Isso. E o primeiro... Vamos lá, quantificação. Quantificação. Eu tenho que quantificar a meta, eu tenho que ter números suficientes para isso. Perfeito. Precisa ser específico. Certo. Tem outros pontos, mas vamos lá. Meta, se eu tiver uma cultura que eu consiga trabalhar, o ideal é eu começar a colocar meta como chão. Então, é o mínimo que eu preciso. E, de fato, tem que ser desafiadora, que é o primeiro ponto, ser desafiadora, é isso. Então, eu preciso colocar uma meta desafiadora, senão não vai render, não vai adiantar. Uhum. Tem que ser uma meta possível. Tem algumas pessoas que daí pensam, vamos desafiar, mas aí bota uma coisa impossível. O impossível, ele vai gerar frustração. E aí não vai ser atingido. Desestimula, né? Muito, muito. A equipe não vai. Uhum. A equipe não vai, ela vai travar. Aí, assim, eu tenho que saber até que ponto ela é desafiadora, né? E eu tenho que validar isso para colocar. Se ela for grande demais, como a gente já estava conversando, ela precisa ser dividida, né? Tanto que tem aquele ditado, se tu quiser comer um elefante, como é que a gente faz? Corta em pedacinhos pequenininhos e vai comendo pedacinhos. Claro. Exato. Então é nesse sentido. Eu tenho uma grande meta. Ela realmente é grande, ela é exponencial e tudo mais. Eu tenho que pegar e cortar. Né? Se eu olhar aqui atrás, a gente tem, vamos assim dizer, um processo. E eu tenho uma meta para transformar tudo isso em resultado. Perfeito. É uma meta muito grande. Então eu tenho que dividir ela em pequenos pedacinhos, porque senão ninguém vai digerir. Exato. E a gente não vai conseguir ir para frente. Então é importante que a gente tenha na mente isso. Outra, preciso falar de temporalidade. Até quando que eu quero isso? Uhum. Né? Então, se eu não tiver isso, eu não vou trabalhar naquela questão da lei de Parkinson, que é eu estabeleço um período para agir, para ter aquele resultado. Uhum. Se eu não estabelecer uma data para terminar ou para concluir aquilo vai rolar, vai rolar, vai rolar. Quando eu vejo, passou a vida, né? Eu já estou lá no cemitério e nada se resolveu. Eu tenho que colocar uma data. Tanto que assim, se você tem uma data para crescer, né? Você tende a botar um esforço maior, você tende a botar a sua cabeça a trabalhar mais do que quando você... eu quero crescer. Então, quando? Cadê a especificidade? Cadê Sim. o desafio? Não tem. Então, você não vai agir. Aí outra, né? A gente está no final do ano agora, aproveitar para dar aquela deixa de que, cara, final de ano é o pior período para fazer uma promessa. Exato. Né? Tu faz uma promessa baseada naquele resultado que você não teve no ano anterior. Aí você projeta tudo para o ano seguinte, só que projeta sem qualquer especificidade, né? Que é uma das coisas que você falou ali, né? E chega no ano seguinte, começa a fazer tudo como fazia antes. Bom, se você faz tudo como fazia antes, você espera algum resultado diferente? Não tem como. Exato. Né? Então, o que a gente tem que estar atento é justamente a que período tu vai fazer essa promessa, ou com que clareza na tua cabeça, com que leveza, com que limpeza tu vai fazer essa promessa, para saber que assim, não, vou ter que abrir mão de alguma coisa, né? Vou ter que, para atingir meus objetivos, meus grandes objetivos, e não os pequenos. Os pequenos tu até consegue, no meio da tua rotina, adaptar uma coisa ou outra, mas já é uma mudança de longo prazo, né? Porque Sim. tu vai refletir em longo prazo. Tá, vamos então dar 2 dicas aqui para finalizar essa questão de meta. Antes disso, José, só queria saber se dá para relacionar gestão de metas com uma viagem, por exemplo. Com certeza. Então, vou para São Paulo. Tá? Ok? Tem várias formas de ir para São Paulo. Tu pode ir a pé, demorar 3 meses, indo a pé. Tu pode ir de carro, demorar 6 horas. Tu pode ir de avião, demorar 45 minutos. Né? Aí, ok. O que tu vai fazer em São Paulo? Tem o que também, né? Para onde, o que tu vai fazer em São Paulo? Quanto tempo tu vai ficar lá? Vai morar lá? Vai voltar? Como é que vai ser tua volta? De que veículo também, né? Ônibus, caminhão, sei lá, o que tu vai fazer? Vai pegar uma carona. Então, assim, as micrometas são basicamente os checklists que a gente vai precisar fazer para poder viajar. De que forma que eu vou, né?
Eu vou de carroça ou eu vou de Ferrari, Lamborghini, sei lá, de que carro que eu vou. Então a gente tem que ter, definir as micrometas, também são definir os padrões de como vai ser aquela viagem e tudo mais. Então, nosso objetivo final é chegar em São Paulo. Aproveitar o máximo daquela viagem. Exato. Então, nosso objetivo principal é São Paulo. Tá, eu posso otimizar gastando mais, né? Então, eu otimizo o tempo gastando mais um pouquinho, que é de avião. Posso economizar um pouquinho menos, talvez nem economize, mas posso querer curtir de carro, parar em lugares, demorar um pouco mais e aí curtir essa viagem. Posso ir a pé passando perrengue, chuva, sol e tudo mais, enfim. Isso. Mas aí é questão de como eu vou fazer isso. Que recurso eu tenho para fazer, mas o meu objetivo é o mesmo, né? A minha meta é a mesma. Como eu vou cumprir é que é diferente um pouquinho. Então, fazendo essa analogia com viagem, é mais ou menos isso. Então tá, para a gente dar aqui algo prático e um pouquinho mais além, avançado, meta é muito bacana, né? Ela é importante, eu consigo alto desempenho. E aí a grande pergunta é como é que eu faço para exponenciar isso, né? Como é que eu posso trabalhar isso? Primeiro, hábito. Todo ser humano ele é formado por hábitos, né? Então, se uma empresa está indo mal, provavelmente eu tenho pessoas dentro dela com hábitos ruins. Então, vamos lá, uma pessoa que compra coisas que são desnecessárias para a empresa, que não vão trazer nada para a empresa. É um hábito, né? É uma coisa implantada dentro do ser da pessoa e que ela executa. Geralmente, temos aí empresários com hábitos bem ruins, bem péssimos, no sentido de não trabalhar, não ter uma definição, por exemplo, de redução de custo. Ele só taca de pau, compra. Quando ele vê a quantidade de receita ou faturamento dele é aqui, e aí o custo sempre aqui. Aí depois ele fica perguntando, mas por que eu aumento o faturamento, mas eu não vejo dinheiro no bolso. Exato. Vou trazer um exemplo da vida real com relação a hábito, né? Na minha família, tanto da minha avó quanto da minha mãe e tudo mais, elas tinham o hábito de cozinhar e deixar toda a louça, inclusive a do preparo, enfim, tudo para lavar no final. Então ficava aquela pia enorme, cheia de louça. Um hábito. Hábito. A família da minha mulher tem um hábito diferente. Tá fazendo, deu um intervalinho que tu não precisa estar de olho naquela comida, já vai, lava tudo, seca e deixa a pia limpa. No final das contas, teu trabalho foi diluído em algum momento, né? Exato. Por várias etapas de lavação de louça. O tempo acaba sendo igual. Exato. Só que o trabalho vai ser menor no final. Exato. Porque tu foi limpando ao longo que foi passando. Então isso é um hábito da vida real que dá para trazer para dentro da empresa. Não necessariamente no sentido de que tu vai lavar a louça dentro da empresa, nem todo mundo é restaurante, mas é no sentido de que tem gente que faz de uma forma, tem gente que faz de outra, tem gente que otimiza o tempo usando qual é que vai trazer mais resultado? Exato. Né? Essa é a grande pergunta. Qual é o hábito que, se eu incluir dentro do meu dia a dia, vai melhorar a minha meta? Só que eu vou te falar, cara, eu fui criado com o hábito de lavar tudo no final. Então eu cozinho, eu vou deixando. Tem tempo para fazer outra coisa? Eu paro, vou lá na televisão, olho a televisão, mas não aproveito para lavar aquela louça ali. Exato. Lógico. Depois, com o tempo eu venho criando esse hábito e aí venho percebendo que de fato faz diferença e é muito melhor, muito mais tranquilo. Sim. Né? Mas... Dica, né? Tu tá querendo mudar um hábito, pega um elásticozinho, aquele amarelo, bota aqui. Esse daqui eu não vou fazer porque senão eu vou arrebentar. Mas toda vez, né, se eu tenho consciência de um hábito que eu quero mudar, por exemplo, essa questão da louça é interessante, que é o quê? Se eu tenho um tempinho ali reservado para lavar a louça e eu não lavo, e eu vou, por exemplo, assistir a televisão, eu vou assistir a televisão, pego aquele elástico, por quê? Eu começo a associar a dor com aquele hábito que eu estou tendo. Sim. Então, a tendência é que eu diminua o hábito ao longo de um período. Geralmente esse período é 30 dias, tá? E se você for comprometido mesmo, o fato do elástico estar ali, antes de puxar o elástico, tu já vai pensar assim, cara, se eu for, eu vou puxar o elástico. Se eu perceber que eu estou fazendo uma coisa Mas só que sabe o que é? É importante ser feito para que tu consiga associar a dor. Não, mas eu estou dizendo senão... assim, até no começo tu vai fazer. Exato. Mas depois tu vai perceber assim, mas peraí, se eu for lá, eu vou puxar o elástico, e aí tu já associou aquela dor. Exato. E aí tu, não, peraí, vou fazer aqui primeiro então, para não precisar puxar o elástico. E aí tu vai criando a consciência. Exato. Até você entrar no modo automático daquilo, né? De ter aquele hábito bom, né? O hábito
ele é formado. E aqui eu vou dar só uma dica de livro, Hábitos Atômicos. É um ótimo livro, vai ensinar como criar hábitos, como é que desenvolve hábitos saudáveis e tentar excluir ou minimizar aqueles hábitos ruins. Né? Todo mundo tem hábito ruim, então eu tenho que trabalhar para diminuir, pressionar, até ficar pequeno ou extinguir ele da minha vida. Show. Tá? E outra coisa, rotina. Eu tenho que ter uma rotina saudável. Rotina saudável, que eu digo, é uma rotina que me dê resultado. Eu preciso ter na minha mente que, se eu separar, por exemplo, essa é uma técnica que eu aprendi com coaching e também com a psicologia, que é eu pegar o meu tempo e dividir ele em micro blocos, bloquinhos pequenininhos e trabalhar. Que nem a agenda Google, né? Exato. Que nem a agenda Google. Cada horinha ganha um quadradinho. É um bloquinho, isso. E geralmente é interessante dividir ele em 15 minutos. Criar micro tarefas para 15 minutos. O que acontece? Eu vou ser muito mais produtivo, porque eu sei o que eu tenho que fazer naquele período. Eu coloco um prazo para finalizar, porque eu estou dizendo, não, eu tenho que fazer nesse período. Então a coisa funciona muito mais. A minha cabeça ela funciona muito melhor quando eu tenho clareza, e isso é clareza. Então eu botei que naquele período eu vou executar uma atividade X. Então a tendência é que de fato eu execute, porque eu coloquei um prazo, eu coloquei data, eu coloquei definição. E eu tenho que saber administrar a minha energia. Quando é que eu tenho uma energia com mais disposição? Né? Eu, por exemplo, tenho uma disposição muito maior das 4 da manhã até as 10 da manhã. Então, 4 da manhã? Sim, começo 4 da manhã, minha cabeça... Vai assustar o pessoal, rapaz. Só que esse é o meu horário. Eu sei que tem gente, eu tenho, por exemplo, pessoas da minha família, que elas funcionam muito bem das 10 da noite até 3, 4 horas da manhã. Eu já não aguentaria. Não serve. Já não serve. Exato. Então eu tenho que entender como é que funciona a minha energia e administrar ela durante o dia. Tem gente que funciona só à tarde. Eu já não sou uma pessoa da tarde. Então o que acontece? Eu pego as atividades mais desafiadoras, as metas mais desafiadoras e jogo na parte onde eu tenho uma energia maior. Então, se a minha energia é dali das 5 horas da manhã, das 7, das 8 até X horário, eu tenho que aproveitar esse período que a minha cabeça está a 1000 para conseguir colocar a coisa toda em ordem. Certamente, se você já deve ter percebido que você tem um perfil o de acordar talvez mais tarde, e um amigo tem o perfil de acordar mais cedo. Isso. Algum momento vocês devem ter ido para uma casa de praia, para um acampamento, alguma coisa, o cara acordou empolgado, vamos curtir o dia, e estava ali com sono ainda, né? Então, cada um com a sua energia, de fato. Exato. Não dá para discutir, não dá para... Só que então otimiza naquele tempo onde ela é mais alta. Exato. Né? Então tem que aprender a fazer isso aí para poder realmente ter mais resultado. Exato. Então essas são as duas dicas que eu dou para você para ter... alcançar as metas de fato. Trabalhe os seus hábitos para que eles te levem, te conduzam de forma que não seja tão forçado, porque se eu ficar forçando, a minha energia ela vai se dissipar. Se não é algo fluido, se eu não deixo o negócio fluir, eu tenho que forçar. E forçar é algo que deixa qualquer um muito mais cansado do que deveria. Então eu tenho que trabalhar na fluidez. E como é que eu trabalho na fluidez? Gerando hábitos que de fato vão me levar àquele resultado. E uma das coisas que eu considero importantíssimo é a rotina e eu saber quando que a minha energia está em alta e quando ela não está. Eu sei que à noite a minha energia ela é baixa. Né? O Augusto aqui já sabe que várias vezes eu... Não, nossas lives não entrego a mesma coisa. Hoje nós estamos gravando aqui 6 horas da manhã. Chega na gravação da noite, na gravação das 7 horas, 7h30. O nosso amigo quase não fala, né? Então é evidente, não que eu seja uma pessoa diurna ou noturna, eu consigo dosar um pouco mais essa energia, eu consigo talvez entregar um pouco mais em outros períodos, né? Eu seja um pouquinho meio anfíbio. Eu vou pular, vou por cá, se tiver que fazer, eu faço. Mas o José já tem aquela concentração de energia mais cedo, como ele falou. Então, acaba que quando chega à noite, em determinado momento, em determinado horário ali do dia, cara, esquece.
Já não Exato. produz mais, já não nem para falar, nem para desenvolver um raciocínio, nada. E a gente tem que entender isso, né? Exato. Então é isso, gente. Gestão por metas, crie suas metas, elas precisam ter todas aquelas características que a gente comentou aqui, desafiadora, específica, quantitativa, temporal, tem que ter todos os elementos suficientes, eu tenho que ter critério de qualidade, não adianta eu fazer mal e porcamente, né, como diz aí o ditado, e eu preciso, de fato, entender que o fato de eu ser competente não significa que a outra pessoa seja. Então, eu preciso deixar claro dentro da empresa aquilo que eu quero, quais os objetivos que eu quero alcançar, como é que a gente vai alcançar isso, né? Deixar muito na nuvem aí, deixa rolar, deixa a vida me levar, ela não é um critério bom para nenhuma empresa e para nenhuma pessoa. Né? É importante que todo mundo tenha suas metas, tenha seus objetivos e trabalhe sim seus hábitos e suas rotinas para alcançar isso de forma fluida e não forçada. Show. Pessoal, essa foi a nossa live de gestão por metas, tá? A gente vai deixando por aqui, então, mais esse conteúdo bacana. E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, tá? Que é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigado, valeu, até a próxima.